Som, graça e paz. Queria que você abrisse sua Bíblia na primeira epístola de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, naquilo que nós conhecemos como cartas pastorais. Cartas pastorais. Vamos lá. O texto do Senhor Jesus diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Bom, vamos agora abrir lá na primeira carta de Paulo, a Timóteo, no capítulo 1. O apóstolo Paulo está escrevendo à igreja, está escrevendo a Timóteo, para saber como tratar das questões da igreja. O apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. A Timóteo, verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Quem é o autor da carta? Paulo, certo? E quem é o destinatário da carta? Para quem? Timóteo. Eu acho que os mais novos aqui não lembram. Não, acho que lembram, porque nas escolas, eles ainda fazem, as crianças ainda fazem, cartinhas para os amigos. Quem já fez carta para amigo aqui? Levanta a mão. Manu já fez, Letícia já fez. Todos aqui, maioria, A gente faz uma carta. Então, a carta, ela tem o destinatário e ela tem o remetente. Tanto é que é muito ruim quando a gente recebe carta anônima, Você sabia? Eu já recebi carta anônima. É ruim porque você não sabe quem é. E aí quando você não sabe quem é, você não sabe se aquilo que a pessoa está falando é verdade. Porque se a pessoa não quer se comprometer, aí fica difícil, Fica difícil você avançar no entendimento de toda a Escritura. Então, esse é o estilo que o Novo Testamento vai apresentar. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo a Timóteo. Quem lembra quem era Timóteo? Olha, aula da classe de catecúmenos. Não, aula da classe de infantil aí. Quem lembra quem era o apóstolo, o Timóteo? Vocês lembram quem era Timóteo? Como era o nome da mãe dele? Eunice. Não é? Quem falou Eunice? Eliana, olha lá. Não, ele tinha uma avó também, Lloyd. Então você vê, Agora, e o pai dele? Grego. A gente não sabe o nome dele, era só grego. Então, toda vez que você passar no centro da cidade e você vê um negócio que eu já comi muito, chamado churrasquinho grego, você vai lembrar que era o pai do apóstolo de Timóteo. Ele era conhecido como, a gente não sabe o nome dele, mas sabíamos que ele era grego. Ok. E onde que Timóteo estava pastoreando? Aí, a erudição vai nos dizer que ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, que era uma igreja extremamente estratégica, uma igreja importantíssima, e ela é conhecida como tanto ela como a igreja onde Tito estava, como uma igreja situada em cidades tenentes, ou seja, cidades estratégicas para a expansão do evangelho. E aí você vê Paulo escrevendo ali para ele, e no versículo 2 tem uma característica muito legal. O que ele diz aí? A Timóteo. E vai falar o quê? O que Timóteo era para Paulo? Pode falar, irmãos, não tem pecado nenhum. Essa igreja, verdadeiro filho na fé. Então, Paulo tinha um filho na fé. E o que é um filho na fé? Você já parou para pensar? É um filho que ele gerou, que ele
buscou, que ele discipulou, que ele caminhou, que ele levou ao conhecimento da salvação em Cristo Jesus. E ele caracterizou ele como um filho, de uma forma muito carinhosa, chamou o apóstolo chamou Timóteo como um filho na fé, verdadeiro filho na fé. E o detalhe, essas são uma das últimas cartas do apóstolo. O apóstolo estava para ser morto por conta do evangelho do nosso Senhor Jesus, por conta da postura que ele tomou diante de Roma. E o Paulo vai escrever a este irmão, Timóteo, e como lidar com as questões da igreja, como trabalhar as questões da igreja. E eu coloquei esse título aí, eu coloquei assim, o capítulo, o versículo 8, que foi o versículo que nós lemos, eu coloquei, homem que toda família precisa, né? Toda família precisa. E aí você pode olhar e falar assim, mas qual família, pastor? Qual família? Toda. A Bíblia não fala que a igreja é uma família, fala que ela é família de Deus. Classe de catecúmenos, lembra lá na aula que a gente trabalha. A igreja é a família de Deus. Qual é a primeira igreja que nós temos que lidar? A da nossa casa, igreja pequena, a lá da nossa casa. E depois, o ajuntamento público. E é nesse ajuntamento público que Paulo está escrevendo para Timóteo. Olha, como é que os homens devem fazer quando estão ajuntados? Qual que é o homem que a igreja precisa? Qual é o homem que a casa de Deus precisa? Qual é o homem que a família dentro lá de casa precisa? Então eu quero trabalhar esta verdade aí. Vamos ler de novo? Versículo 8. Versículo 8 nos diz assim: quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Sem animosidade. Então, depois que a gente deu esse panorama do contexto que a carta está sendo escrita, eu quero trabalhar então, pode projetar aí de novo? A seguinte ideia, né? O homem que toda a família precisa. Segundo esse versículo, o homem que toda a família precisa, tanto a casa como a igreja, é de um homem intercessor. E o que é um intercessor? É alguém que tenha, né, na sua marca primordial, característica, o desejo de interceder, o desejo de estar orando, o desejo de estar na presença de Deus. A família precisa, cada vez mais, de um pai, de uma mãe, mas vamos voltar para os pais aqui, porque as mulheres virão numa outra oportunidade logo na sequência, mas a primeira grande característica que o apóstolo chama a atenção é de um homem intercessor, de um homem que tem intimidade com Deus. E o que é o orar? Aí voltando à classe das crianças lá, o que é a oração? Falar? Então, olha aqui, o que uma família precisa, o que uma igreja precisa é de homens que tenham comunicação com Deus, que falem com Deus, que sejam caracterizados, que sejam conhecidos por pessoas que orem com Deus. Mulheres respeitarão muito mais os seus maridos se elas tiverem certeza com quem eles conversam, com quem eles têm contato, quem é o rol de amigos. E as mulheres aqui da igreja de Timóteo estão, claro que essa carta vai ser lida depois, mas elas estão sendo cientificadas de que os homens que a igreja precisa, que a família precisa, são pessoas que têm, homens que tenham intimidade em diálogo, em conversa com Deus. Então este homem é um homem que é um sacerdote. Ele tem um aspecto transcendental na vida dele, de uma forma muito clara. Ele dá valor a essas coisas. Está dentro da história dele, faz parte do dia a dia dele, orar e falar com Deus. O exemplo é tão grande, mas tão grande que eu me lembro eu não sei aqui quantos que lembram
ou já ouviram falar do Russell Shedd? Já ouviram falar do Russell Shedd? Russell Shedd foi um grande escritor bíblico do nosso tempo, não é? Inclusive já veio aqui e tal. E uma vez ele foi dar aula lá no seminário, ele foi dar uma palestra, uma pregação, não me lembro muito bem. E aí um dos seminaristas abusados, porque seminarista é um ser que está pesquisando tudo, então ele gosta de ficar escafunchando tudo. Aí ele foi, depois da exposição que foi ministrada, né, por ele, um dos seminaristas foi perguntar para a esposa dele, né, como que é esse homem dentro de casa? Como que é? Como que é, né? Ele prega tão bem, fala tão bem, etc. Tal. A mulher dele virou para ele e falou, para o seminarista, falou assim, olha, eu estou casado com ele há tantos anos, né? Tanto que é que morreu casado. Virou para ela e falou para ele, falou assim, eu nunca vi meu marido pecar. Nunca vi. Um dos reverendos que uma vez passou num acampamento com ele, falou que, ele falou assim, antes de dormir eu vou orar. Aí ele falou, eu vou orar junto. Aí o pastor estava lá dormindo, começou a orar, dormiu. Quando acordou de manhã, o homem ainda estava em oração. Vocês estão entendendo? A intimidade. Agora, uma mulher que vê o seu marido desse jeito, respeita, não respeita? Que tem certeza que ele tem comunhão com Deus, que o grande amigo, com quem ele conversa, ela olha e fala assim, poxa, como é que eu vou falar mal desse homem? Como é que eu vou desejar alguma coisa? Como é que eu vou ter um olhar diferente? Não posso, porque quando eu olho para a vida dele, ele está em intimidade com Deus. É até perigoso eu entrar numas de falar com ele, mal dele ou reclamar dele, e Deus olhar lá de cima e falar, cala a boca, fica muda. Entendeu? Por quê? Porque é notório que o homem que a igreja precisa é um homem intercessor. Na hora do culto, este homem, ele está na intercessão. Na hora do culto, este homem ele está antenado com o aspecto espiritual, transcendental que está acontecendo naquela hora. Porque, irmãos, o culto é sobrenatural. Às vezes a gente olha e fala assim, não, é só mais uma passagem, é só mais um encontro, é só mais... O culto é algo sobrenatural, porque ele é espiritual. Ele é espiritual. Então, quando os homens entram para a igreja, quando eles vêm para adorar, quando eles vêm para comungar, quando eles vêm para ouvir a palavra, quando eles vêm para ministrar, quando eles vêm para serem ministrados, a consciência eu estou em conexão com Deus. Estou em conexão com Deus. Então, este homem, ele é necessariamente alguém transcendental, alguém que adora. Ok? Então, beleza. Falando da nossa família, o nosso desafio como homens é que a nossa esposa olhe para a gente e fale assim, olha, meu marido pode ser tudo, mas uma coisa que ele é que ele conversa com Deus. Ele fala com o Senhor. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quando nós estamos na casa do Senhor, a gente consegue ficar aqui dentro? A gente consegue adorar aqui dentro? A gente consegue entrar nessa atmosfera transcendental? A gente tem consciência que é isso que Deus requer da gente? Ou bate aquela unção da água e o tempo inteiro a gente sai, levanta, não para, fica para lá, para cá, corre, vai lá para lá e etc e tal, e pula. E a última coisa que a gente faz é o quê? Entrar na atmosfera da transcendentalidade. A importância de você estar conectado. Não, eu vou lá. E quando esse povo se ajunta, Deus está no meio deles. Então eu não desprezo. Eu não fico. Diácono nem precisa. Ele não precisa estar, vamos entrar, fulano, ou então como alguns diáconos já falaram para mim, olha, pastor, tem uns que nem adianta falar, porque não adora, não entra, não cultua. Não cultua. O culto público, quero, portanto, que os varões, os homens,
quando entrar para a adoração, que adorem, que busquem transcendentalidade, que valorizem esse momento. Esse momento está na presença de Deus, né? Principalmente, se necessário, sentado do lado, no caso, os filhos do lado dos pais, e no caso, as famílias, pelo menos juntas, né? E não separados. O apóstolo Paulo está falando isso. Então, a primeira característica é que esse homem é um homem intercessor. A segunda característica é que esse homem é um homem dedicado. Veja só que coisa interessante. O apóstolo Paulo vai falar que esse varão, ele precisa ser dedicado a Deus. Alguém que tenha o espírito, o desejo de estar na presença do Senhor, estar envolvido com as coisas. Alguém que se empenha, alguém que se dedica. Né? E aqui, irmão, irmã, vai uma palavra para você. Quanto mais você fala com Deus, quanto mais você está conectado com Deus, quanto mais você está na presença de Deus, mais você se dedica a Deus, mais você se empenha a Deus. A ideia do ore em todo lugar é que ele é tão dedicado a Deus que não interessa onde ele está com o coração dele voltado para Deus, há uma dedicação para Deus. Então, se ele está no emprego, ele é dedicado a Deus. Se ele está na casa de Deus, ele é dedicado a Deus. Se ele está na família dele, se ele está conversando com outro homem, é perceptível a dedicação a Deus. Se ele está conversando com uma mulher, porque no dia a dia a gente também conversa com mulher, homens, as outras pessoas olham e veem, esse cara é dedicado. Vamos melhorar na linguagem da internet? O que é um link dedicado? Um link exclusivo, não é verdade? Para entregar a conexão que você tanto precisa na velocidade e na qualidade necessária. Um homem dedicado a Deus. Ótimo. Deixa eu falar com as mulheres aqui. Aqui, um tempo atrás, às vezes as mulheres oram para o marido se converter. O marido se converte. Aí depois, quando o marido se converte, o cara vem para onde? Isso é muito comum, hein? O cara era bar, quadra, futebol, samba, balada, isso, aquilo, outro. O cara era dedicado a essas coisas. A mulher ora, jejum, choro, lágrima, etc. Aí o cara se converte. O cara vem para a igreja. E o cara, então, se aplica ao trabalho. Lógico. Ele adorava o deus Baco, que é o deus da bebida. Ele adorava tudo quanto coisa que não prestava lá fora. Tá? Ele já tinha essa inclinação adoradora. Tudo bem que era idólatra, mas ele tinha isso. Aí ele vem para a igreja. Aí é comum, às vezes, você ver mulheres que apoiam. É muito comum. Não, vai lá, toma aí, eu vou dar um jeito, vou resolver, vou etc e tal. Mas também, não muito, você vê a oportunidade de mulheres reclamando. Mas agora ele só quer ir para o culto da SAF, tudo quanto é culto ele aparece, SAF, o CP, o MP, o GGG. Irmã, esse é o padrão. Dedicação. É isso que nós temos que trabalhar. Um homem dedicado a Deus, porque em todo lugar, não é só em qualquer lugar. A outra questão que nós vemos como característica dele é que ele é uma pessoa pacífica, não um bobo, né? Ele é uma pessoa pacífica. O texto diz assim, acompanhem comigo, orem em todo o lugar, sem ira e sem animosidade. Então, a questão de ser dedicado é a tese que o apóstolo Paulo fala de mãos santas, porque as mãos fazem aquilo que a nossa mente manda. Então, se a minha mente é santificada, dedicada a Deus, exclusiva a Deus, a minha mão será também. E o texto vai também falar que é uma pessoa que não gosta de briga, que não gosta de confusão, sabe? Que não trabalha com ódio, que não trabalha com ira, que é uma pessoa que é pacífica, que usa o bom senso, que trilha no caminho da paz, que deseja esse tipo de coisa. Mas você é um bocó. Não sou um bocó.
É porque às vezes a gente prefere a paz. A gente tem que ter esse espírito dentro de casa, porque se a gente não tiver esse espírito dentro da nossa casa, e a gente ficar levando tudo no ferro e no fogo, só vai ter briga, só vai ter confusão. Então o apóstolo Paulo está falando para Timóteo, Timóteo, olha, os homens dentro da igreja, que eles sejam homens intercessores, que eles sejam homens dedicados a Deus, que eles sejam homens pacíficos, homens que gostam e promovem a paz, né? Então a gente aprende isso aí. E por fim, não sei se tem mais um fim, aqui travou, falta mais um slide, não, desculpa, era aqui mesmo. Então a ideia é que este homem deseje, é verdade, acabou, sem ira e sem animosidade. Então qual é o homem que a igreja precisa? Valorize o culto, que esteja dentro do culto, que participe do culto, que entenda a transcendentalidade do culto. E dentro da casa dele, também é a mesma coisa. Né? Desculpa abrir o coração, mas nesse ponto, esses dias atrás, uma irmã fez uma observação para mim muito dura, e o marido dela me fez essa observação também. A pessoa não está vindo aqui na igreja, já faz um tempo. E aí quando ela vem, ela quer o quê? Cultuar. E aí ele falou para mim, eu chego e eu desejo entrar para cultuar, e as pessoas ficam me segurando lá fora. Ficam me segurando lá fora. Falando sobre não sei o quê, falando sobre não sei o que lá, falando não sei o quê. Não, irmãos. O apóstolo Paulo fala que este homem, dentro da igreja, tenha uma postura transcendental. Cultue com sua família, cultue com a sua esposa, cultue com seu filho, com seu pai. Tenha essa visão, né? Essa visão. E não com faniquito espiritual, né? Faniquito não para, né? Não pode, né? E uma coisa que me preocupa muito, irmão, sabe o que é? Falando entre nós, cá entre nós, é que quando o povo vai para as outras igrejas, você precisa ver como é que se comporta lá, gente. Irmãos, vamos levantar? Vamos. Vamos levantar a mão? Levanta. Vamos sentar? Senta. Criança, pss, pss, pss. Agora, lá na outra igreja, é quando chega em Canaã, festa do leite e do mel. Vai para lá, volta para cá, sobe, desce, pum, pula, passa. Não é assim. Né? Até uma pessoa disse para mim, fulana, quando estava aqui, fazia assim. Quando ia lá para outra igreja, era um exemplo de comportamento. Então o apóstolo Paulo está chamando a atenção da gente nesse sentido. Como é que a gente deve proceder? Como é que a gente deve ser? Né? Com respeito, com lutar, né? Um pelo outro nesse sentido. E as professoras dessa igreja são pessoas e os professores são pessoas que se aplicam, que buscam. Então a gente precisa honrar, precisa tratar com a devida honra, com o devido respeito. Ser uma pessoa intercessora, um homem intercessor, um homem que é dedicado a Deus, levanta as mãos santas, ou seja, as mãos refletem aquilo que está na cabeça, a mente, e alguém que goste da paz, em nome do Senhor Jesus. Aí, terminei no horário. Vamos orar? Deus, nos ajude a ser pessoas melhores, nos ajude, Deus, a sermos homens, e dentro da Tua casa, que quando as nossas esposas, os nossos parentes, os próprios irmãos olhem, vejam e falam assim, poxa, que bom é ter este querido do nosso lado. Porque nós somos chamados para isso, Deus. Para lutar, para fazer as coisas de uma forma que glorifique e exalte o seu santo nome. Ajuda-nos, Deus, a sermos estes homens, exemplos para as nossas esposas, para os nossos filhos. E ajude as nossas esposas a orar para que nós sejamos, Deus, esse tipo de homem. Porque nós sabemos que a Tua palavra não erra. Se a Tua palavra não erra, então que é para o nosso bem. Para o nosso bem nós te pedimos. E ajuda, Pai amado, através da nossa postura, levarmos outros homens a serem assim. Perdoa as nossas inconstâncias e falhas. E nos ajude, no nome do Senhor Jesus, nas aulas que iremos receber agora, hoje e eternamente. Amém.